Graça e paz a todos os nossos irmãos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero trazer aqui, nesse horário que estamos aqui nessa sexta-feira, algumas reflexões que eu estava vendo no livro de Daniel, que cabem na nossa vida cristã e também em todas as áreas de caráter, de educação cristã e demais situações da nossa vida, que eu vi no livro de Daniel, no capítulo 6, eu vi também em Gênesis 37:50 sobre a história de José, e também em Daniel 4:17-18 sobre a história de Mesaque, Sadraque e Abidnego. Primeiro que eu vejo em Daniel, que é em Daniel capítulo de número 6, nós começamos a ler aí a leitura de Daniel, e Daniel serviu ali na época do rei Dário, e serviu ao rei Dário, e Daniel era um dos seus príncipes. E Daniel fazia um excelente trabalho ali como príncipe no reinado do rei Dário. E ele se sobressaía em tudo diante dos demais presidentes que ali estavam. Só que os seus companheiros ali, os demais príncipes, não se sentiram satisfeitos dele se sobressair, porque já havia uma promessa pelo rei dele assumir ali o governo sobre os demais príncipes e sobre o reinado ali. Mas eles não ficaram satisfeitos com essa especulação e foram diante do rei Dário pedir para que ele assinasse um decreto que durante 30 dias, não se fizesse nenhuma petição a homem algum ou a algum deus, durante 30 dias, somente ao rei Dário só, a homem algum ou a outro deus. E o que é que acontece? No versículo 10 aí de Daniel 6, Daniel soube desse decreto, que não poderia durante 30 dias fazer nenhuma petição a homem algum e nem a outro deus, senão os deuses do reinado de Dário. Vivemos aí no versículo 10 que Daniel estava em casa, Daniel estava em casa, nas suas acomodações, sua janela ficava aberta, e ele fez aquilo que ele fazia todos os dias: orar. Ele não levou em conta o decreto ali pelo rei Dário, porque ele estava na sua casa e ele deveria orar, porque as escrituras nos ensinam que devemos orar pelas nossas autoridades, pelos aqueles que estão no estado de eminência, pelos nossos principados. Ele estava na sua casa e ele começou a orar. Só que alguns daqueles príncipes, a propósito, foram verificar a vida de Daniel. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo, que Daniel, como diz no livro de Daniel, capítulo 6, Daniel tinha sobre ele um espírito excelente. Esse espírito não era um espírito qualquer, era o espírito de Deus sobre a vida dele, sobre a vida de Daniel. É por isso que seus projetos prosperavam, e Daniel tinha algo bom que o cristão deve ter. Ele era homem de oração. Ele buscava a resposta no Senhor dos Senhores, no Rei dos Reis. Era uma qualidade a qual Daniel, como uma liderança, porque Daniel era uma liderança, era um dos príncipes bem conceituado
no reinado do rei Dário. Ele não era uma pessoa qualquer, mas era uma pessoa de muita importância e que tinha um temor de Deus na vida dele. Pois bem, sempre que alguém se sobressai em certas situações e é bem-sucedido em algo que será admirado ou será útil em alguma ala da sociedade, em alguma coisa que é útil ao próximo, essa pessoa ela pode sofrer perseguições, invejas. E Daniel sofreu isso pelos seus companheiros ali de ministério, do ministério ali do rei Dário. Ele sofreu essas perseguições e inveja porque ele era o favorito do rei. Mas Daniel, em meio às perseguições, inveja, porque os seus companheiros ali de ministério não queriam que ele chegasse ao seu objetivo ou que fosse alcançado a posição que já lhe era esperada, eles fizeram de tudo, até decreto diante do rei, para que Daniel não avançasse. Mas o segredo de Daniel era a oração. Daniel orava. E o conteúdo da oração de Daniel era orando pela paz de Jerusalém, era orando pelas pessoas que ficaram em estado de desolação, quando a casa de Deus ficou desolada, pobre, sem auxílio do homem, sem socorro. E quando ela ficou dessa maneira, Daniel entendia que o auxílio sobre a nação santa viria de Deus. E ele nunca deixou de orar pela paz em Jerusalém, ele nunca deixou de orar pelo seu povo, ele nunca deixou de orar ao seu Deus por todos os projetos que Deus tinha prometido à nação. Ele não deixou de orar. Vemos que em Daniel tinha uma qualidade muito importante. Daniel, ele tinha o hábito de orar. Ele tinha o hábito de apresentar os seus projetos diante de Deus. Ele também, além de ter um ministério diante do rei Dário, ele tinha um ministério da oração. O crente tem que ter o ministério da oração. Enquanto muitos se levantam contra ti, contra os teus projetos, continua orando. E a oração é duas palavras. Orar, conversar com Deus, e a ação é colocar em prática. Enquanto muitos estão tentando te derribar, continua firme no projeto que Deus te colocou. Continua sendo um homem de oração, continua sendo uma mulher de oração e continua sendo uma liderança fiel ao teu rei. Essa é uma das primeiras qualidades de uma liderança cristã. Perseverar na oração. Perseverar sempre na oração, orando, buscando o resultado em Deus e em tudo, na nossa vida espiritual, na nossa vida secular, nos nossos relacionamentos, nos nossos projetos. A oração é muito importante na vida de quem lidera, na vida de quem tem subordinados, na vida de quem está na frente de alguma coisa. E a vida de Daniel, mesmo com as perseguições dos seus companheiros de ministério, ele tinha uma vida próspera. Ele era uma liderança que os seus projetos eram bem queridos diante daquelas autoridades, porque sobre ele tinha um espírito excelente, o Espírito Santo. O crente que ora, que busca a Deus, que apresenta a sua vida todos os dias, ele terá de Deus uma resposta. E uma das qualidades cristãs é a oração, que está em Daniel, capítulo 6. E
por causa que Daniel era um homem de oração, uma liderança que os seus projetos prosperavam, ele chegou a ser lançado na cova dos leões. E ali, na cova dos leões, agora, ele estava ao ponto de ser devorado. Quem sabe você já passou por situações semelhantes, de ser uma pessoa em condição de liderança, de bons projetos, mas aqueles que são os teus companheiros não desejam o teu crescimento, a tua vida bem-sucedida e podem te colocar até em uma situação difícil. E Daniel foi colocado na cova dos leões. E no versículo 10 do capítulo 6, o estupim de tudo, ele não estava em outro lugar, ele estava na sua casa, orando pela paz de Jerusalém, enquanto os seus inimigos tramavam a sua ida à cova dos leões. Mas Daniel, na cova dos leões, ele não mudou a sua posição em relação a Deus. Ele entrou na cova, mas com espírito de oração. Quem sabe você está ilustrativamente em uma cova, ao ponto de ser devorado, e você não vê nenhum suporte para que você possa sair dessa situação. Daniel, ele pode ter estado nessa situação, ali na cova dos leões, que nem o rei que o amava pôde fazer nada por ele, porque o que estava ali, o importante ali, que ia vigorar ali em Daniel, era a sua fé, a sua personalidade, a sua fidelidade com o rei que ele clamava. E ali, os leões não tiveram poder sobre a vida de Daniel. Daniel estava protegido por Deus. Até quando os inimigos vieram prender Jesus ali no Getsêmani, eles não conseguiram de cara prender, porque quando Jesus dizia que era ele, eles caíam para trás e eles só tiveram acesso a Jesus quando Jesus permitiu. Não se preocupa que aquele que te elegeu, aquele que colocou você em posição de liderança, de se destacar, e se você está em sintonia com ele, você pode até ir para a cova dos leões. O Rei dos Reis pode até permitir que você vá para lá. Mas lá na cova, ele te livrará. Ele não deixará você morrer na cova, porque até na cova o Senhor vai te guardar. Qualidade importante. Daniel era liderança. Isso serve para o crente, serve para o obreiro, serve para o missionário, serve para o pastor, serve para o evangelista, serve para aqueles que querem fazer algo mais ao reino de Deus. Daniel, como um príncipe, como uma liderança, era um homem de oração. Daniel orava pela paz em Jerusalém. Daniel orava pelo seu povo e Daniel realizava bons projetos sobre a liderança do rei Dário. Qualidades que nós devemos ter na nossa vida. Assim como José, em Gênesis 37:50, ele foi vendido pelos seus irmãos. José, irmão de Benjamim, filho de Jacó, querido do seu pai, por seu pai amá-lo, e ali ele foi perseguido pelos seus irmãos e ele foi vendido. Ele foi vendido. E ele foi vendido, ele foi para o Egito, ele foi para a casa de Potifar, ele foi preso, ele se destacou na prisão,
e ele se tornou governador do Egito. Mas por que Daniel passou por tudo isso? Simplesmente só porque o seu pai o amava. Só porque o seu pai tinha projetos de paz sobre a vida de José. José passou por essa situação, mas por que Deus permitiu que José passasse por isso? Porque Deus sabia que José passaria, mas seria fiel ao Deus dos seus pais e ao Deus de Israel. Deus também sabia que José seria perseverante. Deus também sabia que José sabia perdoar. E Deus também sabia que José tinha um foco e era obediente. Quando queremos avançar, temos que ser perseverante. José foi vendido pelos seus irmãos. Foi parar na casa de Potifar, mas lá José fez a casa de Potifar perseverar. Mas foi tentado pela mulher daquele homem que não era fiel. José foi para a prisão, mas continuou na posição de servo. Continuou na sua posição de obediência, de aprender a perdoar e fiel ao seu Deus. Deus não tirou de sobre ele a bênção. E até na prisão, ele teve o dom de revelar sonhos, ele teve o dom de aconselhamento e José se tornou líder na prisão. Quando Deus tem um projeto na tua vida, até na prisão, tu pode se tornar um grande líder. Mais uma qualidade para o crente, quando ele estiver passando por situações difíceis, e é liderança. Se você estiver passando por perseguição, e se injustamente te venderam, porque José foi vendido pelos seus irmãos. Essa palavra vender, irmãos, ela tem muito significado. Alguém te vende pelo interesse próprio, alguém te delata pelo interesse próprio, alguém te calunia pelo interesse próprio, alguém quer te ver longe para que você não possa tomar o seu lugar, mas o lugar que Deus preparou para você é seu. Mas José tinha que passar por tudo isso para que no futuro ele fosse o provedor da sua nação, ele fosse o provedor dos seus irmãos e ele pudesse recebê-los no tempo da necessidade. E quando eles se apresentaram diante de José como governador do Egito, José, com um coração de Deus, com um coração misericordioso, os perdoou e até mesmo em um tom de agradecer, porque se ele não tivesse passado por aquela situação, talvez eles não estariam ali para receber a providência. José passou pelo plano de Deus e se tornou uma liderança bem conceituada e um provedor do povo da promessa. Mais qualidades que o crente deve ter no tempo da tua inocência, quando quiserem te vender, quiserem te trair, quiserem te parar, continua perseverando. Continua obedecendo, que é qualidade. Continua perdoando. Continua sendo fiel. Porque Deus pode te colocar como alguém que vai cuidar de pessoas que viviam cegas, de pessoas que não tinham foco, que não tinham visão, e permitiu que tu fosse vendido por eles, fosse traído por eles, fosse maltratado por eles,
para que depois você tornasse-se um grande provedor, um grande propósito. José passou por essa situação. José foi vendido pelos seus irmãos, mas isso tinha um propósito. Como eu retorno a dizer, José, na sua inocência, ele foi perseverante. José, quando chegou ao ponto de perdoar os seus irmãos, ele perdoou. José, quando passou pela casa de Potifar, ele foi fiel. Ele não saiu do seu foco. José, quando teve a oportunidade de se encontrar com seus irmãos, ele os perdoou e cuidou deles. Porque aqueles que servem ao Senhor, que são cristãos, eles têm que saber perdoar, têm que saber ajudar e têm que obedecer àquele a qual ele serve. José foi para a prisão, mas até na prisão ele se tornou um grande líder. Em Gênesis 37, 50. Vamos ver outras qualidades que o cristão deve levar na sua vida, assim como Sadraque, Mesaque, Abidnego, jovens que tinham uma personalidade forte naquilo que eles acreditavam, que está em Daniel 4, 17 e 18, aonde o rei Nabucodonosor mandou fazer uma grande estátua, e todos teriam que se prostrar quando a trombeta tocasse ali, diante daquela estátua. Mas aqueles 3 jovens determinados, eles não se prostraram diante daquela estátua porque eles não eram ecumênicos. Eles não se misturavam. Eles tinham um compromisso com aquele que cuidava deles em uma nação estrangeira. Eles tinham um compromisso com Deus. E eles estiveram ali na presença do rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor novamente deu a oportunidade de eles se prostrarem ali e adorar a sua estátua. Mas eles disseram que nada tinham com aquele negócio, porque eles tinham personalidade própria. Eles acreditavam no Deus do milagre. Eles acreditavam no Deus da providência que cuidaria deles. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados ali na fornalha de fogo. E ali eles foram guardados pelo Senhor na fornalha. Eles não sofreram nenhum dano porque Deus andou com eles na fornalha. Deus não livrou eles da fornalha, mas livrou na fornalha. Mas eles não aceitaram ser ecumênicos, eles não aceitaram dividir a glória de Deus com o mundo. Eles não aceitaram andar no caminho dos escarnecedores, segundo o conselho dos pecadores. Eles não desejaram andar com os conselhos dos ímpios. Eles continuaram na firmeza que o Deus que levantou eles era o Deus que cuidaria deles, seja qual fosse a situação. Quais dias que nós estamos vivendo? Estamos vivendo em dias de coronavírus, de pandemia, que hoje não é normal porque atingiu todas as nações. Mas nós devemos confiar que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Nós devemos entender que Jesus Cristo, ele foi levantado na cruz do Calvário e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, né? Nós fomos sarados. E ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Nós devemos lembrar que quando a igreja estava reunida orando pela vida de Pedro, o Senhor já estava trabalhando para soltar Pedro. E quando alguém se espantou, Pedro já estava na porta pedindo para entrar. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram pessoas de personalidade. Eram pessoas que estavam convictas do Deus que ela servia. Hoje, você não pode dizer que serve a Deus e amanhã a Mamon.
Hoje você não pode pensar de uma maneira sobre Deus e amanhã de outra maneira. Deus é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Salomão, outra qualidade de um rei, o rei Davi, a qual foi tirado ali do meio do rebanho, do meio das ovelhas, foi ungido rei de Israel para que ele assumisse o trono, foi apresentado 3 vezes e a última vez mandaram buscá-lo na morte de Esaú e ele reinou sobre Israel. Mas Davi ele foi mais além dele ser o rei do povo da promessa, ele se sentiu na necessidade de construir uma casa de adoração, porque ele achava ainda pouco, ele queria consagrar naquele lugar, naquela terra, um lugar, aleluias, né? Para que ali a palavra do Senhor fosse empregada para todos. Muitas vezes nós não queremos consagrar nada para Deus. Muitas vezes nós temos acesso a tantas coisas, mas nós somos até mesmo avarentos, mesquinhos, e colocamos até versículos isolados da Bíblia e achamos que não devemos ser gratos, devemos sim. E Davi foi grato, e ali ele juntou todos os materiais da casa de Deus. Ele juntou todos aqueles materiais, o prego, os pedreiros, mas o Senhor disse que ele não poderia construir a casa porque nas suas mãos tinha sangue pelas guerras do Senhor que ele tinha realizado. E o Senhor disse que o seu filho, Salomão, construiria a casa. Deus deu autorização que fosse construída uma casa para que o nome dele estivesse nela, não para que ele estivesse nela, mas para que o seu nome estivesse nela, porque nós sabemos que Deus não habita em casa feita por mãos de homens, mas o nome do Senhor estaria naquela casa. E por o nome do Senhor estar naquela casa, Deus honraria as orações dos povos que fosse aquela casa. Salomão foi o instrumento usado para construir uma casa que o nome do Senhor fosse consagrado nela. Tudo que nós fizermos nos dias de hoje é pouco para agradecer o que Deus tem feito por nós. No dia do tributo, a ser entregue o tributo de César, ali havia uma moeda com o rosto de César. Nós sabemos que o dinheiro que nós usamos hoje, os recursos, vem a marca, assim, do governo, vem a marca das pessoas que foram influentes. E naquele dia, o Senhor disse, dá a César o que é de César e de Deus o que é de Deus. E ali os discípulos chegaram, olha, hoje é o dia do tributo. Jesus fala para alguns dos discípulos, pesca um peixe. E eles foram ali pescar um peixe. E na boca do peixe tinha uma moeda. E quem é que está nessa moeda? César. Pois dá para César. E o peixe, com certeza, eles consumiram esse peixe. Sabe por quê? Porque Deus fez entender, Jesus fez entender que não há dinheiro no mundo que pague o preço de uma alma. Ali o Senhor ensinou a sua igreja a ganhar o quê? Alma. Alma. Porque se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. As almas nós devemos buscar, mas também devemos entregar o tributo, que é de César. Por isso o exemplo ali que Jesus mandou aquele povo também pescar peixe, e na boca do peixe tinha uma moeda e foi entregue para César, Deus nos deu a entender que o reino de Deus é pescar almas. E através das almas, o Senhor nos orientou a buscar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, porque Deus daria nessa terra uma igreja que tivesse estrutura de sobreviver nos dias de hoje. Uma igreja que tivesse estrutura de estar ganhando alma
e se locomover nos dias de hoje. Por isso devemos pegar o reino de Deus na nossa vida completo, porque ali estava o peixe e estava a moeda. Mas primeiro ouve-se a alma. Ganha a alma para Jesus. Coloca a tua vida como cristão para ganhar alma para Jesus. Amém? E é com muita gratidão que eu vejo Daniel, um homem de oração, uma liderança, que os seus amigos tentaram destruir o seu ministério porque tinha sobre ele um espírito excelente, o Espírito Santo, que ele se sobressaía em tantas coisas, mas Daniel era um homem de oração. E a oração de Daniel era uma oração antecessória, uma oração que orava pela paz de Jerusalém, orava pelos seus irmãos, orava por tudo que Deus tinha dado nas suas mãos. É importante você ser um homem e uma mulher de oração quando é liderança. É importante, em Daniel 6, no versículo 10, Daniel estava orando em casa. Mas mesmo assim, na sua casa, ele foi perseguido pelos seus companheiros de ministério, mas ele foi vitorioso na cova dos leões. Quando aos olhos humanos já não tinha nenhuma esperança, Deus estava guardando Daniel ali. Em Gênesis 37:50, a situação de José. Era querido de Deus, do seu pai, mas foi vendido pelos seus irmãos. Mas sobre José tinha algo, o perdão, ele sabia perdoar, tinha obediência, ele sabia obedecer. E também José era uma liderança, era um líder nato. Também na condição de Mesaque, Sadraque e Abidnego, personalidade própria, não dão a glória de Deus para ninguém. Eles constituíram a glória de Deus, porque nós não devemos dar a glória de Deus para ninguém, porque a glória de Deus pastor. Mas como daremos a glória de Deus para alguém quando não fazemos aquilo que Deus mandou fazer? Porque quando o meu povo calar, as pedras clamarão. Quando o meu povo calar, as pedras clamarão. Quando é que eu não dou a glória de Deus para ninguém? É quando eu começo a me dedicar a ganhar alma. Quando eu começo a me dedicar a fazer o que Deus mandou. Quando eu começo a me dedicar a fazer que o nome de Jesus seja glorificado na minha vida, e quando o nome de Jesus está sendo glorificado na vida de alguém, a glória de Deus está ali, explicitamente. E é com essas palavras de reflexão que eu levo para você que ainda vai ouvir esse vídeo nas redes sociais, porque eu sei que Deus é um Deus de bênção, é um Deus que abre porta. Em nome de Jesus eu agradeço de estar aqui com os irmãos. Amém.